Olá pessoal, vamos lá, parte 2 do último vídeo, para a gente debater aí sobre a carreira. A norma ela tem muitos aspectos que a gente precisa aqui salientar para vocês poderem ter a vossa análise, tá? Então agora é onde a maioria, né, grande parte de vocês aí que estão aguardando esse processo queriam chegar. Artigo 17 da minuta, acesso ao curso de formação dos sargentos, ok? O que fala esse artigo 17? Ele vai dizer que a partir da publicação dessa lei, ok, e preenchidos os requisitos lá do artigo 8º, que eu já falei para vocês, tá? A lei vai obedecer a seguinte distribuição de vagas: 70-30. 70% antiguidade, 30% merecimento profissional. A nova modalidade criada nessa norma é o merecimento profissional. Então, como é que vai ser 70% antiguidade? Né? Nenhum mistério. Vai relacionar ali as pessoas capacitadas conforme o almanac, a receber essa promoção, tá bom? Respeitados os requisitos do artigo 8º, que eu já falei para vocês ali, incluindo, lembre-se, o comportamento, né? Que aqui no caso terá que ser ótimo, tá? Então o camarada vai ser promovido. Os 30% das vagas serão preenchidas por desempenho profissional, para os cabos que tenham cumprido o interstício de 4 anos, ok? Novamente lembrando que ele criou aquela regra de caráter transitório, que para quem está na fileira da corporação até 31 de dezembro de 2021 vai ser aplicado o interstício anteriormente vigente. Como o interstício anteriormente vigente, se essa lei revoga toda a 801? Não sei. Aí é preciso entender que esse aqui é um processo técnico-político. Isso é importante você entender, porque no final das contas ele vai para a Assembleia Legislativa e são os deputados que você vota e os que você não vota, né, que vão debater e aprovar ou não, tá? Então, por que eu estou falando isso? Esse texto ficou rebuscado porque lá no final dessa norma ele revoga toda a 801. Mas aqui ele está dizendo que você vai aplicar o interstício anteriormente vigente, que ele vai revogar na data de publicação dessa lei. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque ele deveria de descrever límpido e objetivo quais seriam esses interstícios na norma nova. Por quê? Porque ele vai revogar a velha. Quando você constrói uma norma, você tem que tentar eliminar essas interpretações que podem criar problemática na aplicação da norma. Entende? A base do princípio aqui é o princípio da eficiência e efetividade da administração pública. Então você tem que tentar trazer mais clareza, tá, para evitar isso. Lembrando, né, que quem já está na corporação, nós estamos em 2026, quem já está na corporação e ingressou depois, vai ter que cumprir o outro interstício. Vou voltar aqui no artigo 17, que agora eu lembrei aqui, ó, que eu tenho mais uns pontos aqui para tratar. Eu já vou falar desse merecimento profissional, tá? Já vou falar. Mas tem alguns pontos aqui que no parágrafo 1º, tá, quando ele escreve, ele faz referência às condições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 9. Veja que aqui é um problema, porque aqui eu acredito que tenha sido um erro de digitação, porque as condições a qual ele está querendo se referir aqui estão contidas no artigo 8º. Eu vou ler aqui rapidamente, tá? Para fins de computo do tempo mínimo previsto no inciso 1º e inciso 2º deste artigo, deve aplicar-se a regra de transição, que eu acabei de falar com vocês aqui, a regra de transição que ele está falando, estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 9. O artigo 9 está errado, está errado. O artigo que fala, o parágrafo 1º do artigo 8º que fala sobre isso. Então aqui tem um erro de digitação da lei que precisa ser corrigido antes dela ser publicada, tá bom? Pro forma, mas precisa ser. Artigo 17, parágrafo 2º, ele não diz quantas vagas serão ofertadas para o CFS para os sargentos que tiverem completado 17 anos. Ele diz assim, serão ofertadas vagas adicionais privativas aos terceiros sargentos, promovidos com base ali na história dos 17 anos, não vou ficar lendo o dispositivo aqui também, tá? Enquanto houver militares estaduais nessa graduação, sem acesso ao CFS. Então o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando, pessoal, não se preocupa, eu vou oferecer uma quantidade X de vagas, mas quem tiver sido promovido com base nessa história dos 17 anos, vão ser criadas vagas adicionais para que eles frequentem o CFS enquanto durarem militares nessa condição. Legal? Legal. Entretanto, cabe à administração pública decidir se naquele ano, por exemplo, tiverem 50 militares nessa condição, ele fala, não, eu vou fazer somente o acesso de 25.
Então ele não está dizendo que todos que preencherem aquela condição vão frequentar. Não é isso que está dito na norma, tá? Isso é importante ressaltar. Fechou? O parágrafo 3º é o ponto que vai pegar aqui. O parágrafo 3º ele fala o seguinte, eu vou ter que ler, né? As instituições militares estaduais oferecerão anualmente curso de formação de sargento de carreira com formação de, no máximo, 300 policiais militares e no máximo 100 bombeiros militares, respeitando a disponibilidade de vagas de terceiro sargento, né, dos quadros policiais e bombeiros, a serem preenchidas ao final de cada CFS de carreira, ok? Conforme levantamento de cada instituição militar. O que ele está dizendo aqui? Amigo, cada instituição militar vai fazer o teu levantamento, né, e vai ofertar as vagas para o curso de formação de sargento, ok? Mas eu tenho que respeitar o limite máximo. Qual é a grande discussão aqui? Bom, desde 2012, salvo o melhor juízo, tá? Existe um quantitativo mínimo de vagas a ser preenchidos para os cursos de formação do sargento. Tá? Vou falar da lei vigente. A lei vigente, ela diz que tem que ter 180 vagas anuais para o curso de formação do sargento. E o Estado, ele é obrigado a cumprir esse quantitativo mínimo de vagas todo ano. Ok? Até agora. Fechou? Em 2025, o Estado cumpriu? Não. A administração pública não ofertou as 180 vagas previstas na lei vigente para o ano de 2025. Estamos no final de junho, tá, de 2026. Então nós já cumprimos 6 meses, a administração pública ainda não cumpriu as 180 vagas previstas para 2026. Então são 360 vagas. Ah, Cássio, mas então você está criticando a administração pública? Não, é um fato. É um fato. O que você precisa entender aqui? Que essa minuta, ela está com previsão de publicação, e lá no outro vídeo eu falei, ela está com previsão de publicação para setembro. Está lá nos dispositivos finais dela. Tá? Se a norma vai ser publicada em setembro, ele diz que haverá regulamentação do merecimento profissional, entre outras demandas que eu já discorri aqui. Tá? Então ainda vai ter a publicação de um decreto. Se esse decreto vier a ser publicado em outubro, a aplicação efetiva dessa norma só vai se dar em novembro. Bom, eu quero dizer que existe cerca de 20% de chance de ocorrer um curso de formação de sargento ainda em 2026. Porque é o que está aqui na minuta. O tempo do processo. É o tempo das normas ser efetivadas. Em tese, a administração pública teria que honrar esse compromisso de 360 vagas. E ele está dizendo aqui na norma que ele vai ofertar, no máximo, 300. Claro, estou falando aqui em condição de polícia militar, tá? Mas aplica-se ali aos números equiparativos ao bombeiro militar. Tá bom? Então, o Estado está cumprindo 300. No máximo, no máximo. Não quer dizer que ele vai fazer. Então, deixa de existir aquela obrigatoriedade mínima. Por que você está falando isso? Todos os militares catarinenses trabalham todos os dias, cada qual na sua especialidade, cada qual com a sua obrigação, tá? Para que este Estado seja o Estado mais seguro do país. Dados oficiais. Não estou inventando nada aqui. Estou trazendo situação fática. Bom, eu quero dizer que o título de Estado mais seguro do país faz com que as pessoas que moram em outros estados busquem morar aqui. Então tem ocorrido o aumento migracional para o estado de Santa Catarina? Sim. É só situação fática. É só pontual. Ok? Então, se o Estado começa a recepcionar, inclusive, né, imigração, inclusive gente advinda do exterior, tá? Então, o que eu quero dizer? A população do Estado aumentou, camarada. E ela aumenta, e ela vem aumentando. Se a população do Estado aumenta, você vai precisar de um maior efetivo. Lei da oferta e demanda. É daí que surge a ideia dessa necessidade de tu ter uma atividade de formação continuada, todo ano. Então, veja, eu não estou inventando a roda. Isso é uma questão de gestão pública. Se a gente promove o melhor estado do país e vai aumentando o contingente populacional, você precisa ter uma segurança pública equivalente. E isso qualquer doutrinador de segurança vai falar. Já ficou comprovado, né,
que a tecnologia veio para auxiliar e não para substituir, né? Segurança pública é atividade fundamental, né? Não vai deixar de existir nunca. Então, toda vez que tiver aumento populacional, você vai precisar aumentar os agentes de segurança pública, meu camarada. Então, você precisa, sim, que ocorra uma atividade continuada. E essa lei não está fazendo isso, caso? Tá fazendo. Só que ela não faz como é atualmente. Lá ele diz, quantidade mínima. Aqui ele está dizendo o quê? Será ofertado anualmente. Está na norma. Ok? Mas ele fala assim, no máximo 300. Então, se ele quiser ofertar anualmente 10 vagas, se a administração pública entender que está ok, que é equivalente às 10 vagas anuais, ele vai fazer. Claro que precisa ser observado a capacidade de gestão, é óbvio. O orçamento, enfim, a capacidade de custear esse ingresso, ok? Bom, esse é o ponto que mais pega aqui. É preciso salientar também que aqui no caso específico você tem pouco mais de 400 cabos em números de polícia militar, tá? Que concluíram o CFC, então eles não foram nem atingidos pela norma 801, né? Eles participaram do processo da norma anterior a 801, então esses cabos com curso de formação de cabos, que passaram pelo exame intelectual, fizeram prova e tal, se o Estado aplicasse essas 300 vagas, então nem esse universo de militares seriam atingidos por completo, entende? Então já haveria aqui uma perda. Isso é análise fática, tá? Não é interpretativa, não. Então, é preciso, né, eu acredito que é preciso, né, abrir um pouco mais os olhos a essa situação, tá? Nós temos um efetivo de cabo significativo, né, e eu acredito que com esse aumento populacional, o aumento em geral da corporação, com a advida dos militares temporários, né, nós vamos passar a receber militares temporários, é importante que haja um acréscimo significativo de sargentos, né? Então, fechou? Vamos lá para o artigo 18. Fala da classificação no processo de avaliação de desempenho profissional. Aqui ele está se referindo, tá, àqueles 30% de vagas que vão ser pelo merecimento profissional. O camarada vai ser submetido a uma avaliação de desempenho profissional para ser classificado, tá, nesses 30%. Então, o que ele diz aqui? Quais serão os critérios? Os critérios trajetória profissional, desenvolvimento profissional, desenvolvimento acadêmico e desempenho por produtividade. Então, do que eu estou entendendo, é que ele vai criar índices de desempenho por produtividade, talvez índices para pontuar desenvolvimento acadêmico, né? A mesma coisa se trata para desenvolvimento profissional. E sobre trajetória profissional, não sei de que maneira aqui ele vai quantificar essas pontuações, tá? Na norma não vem dito. O que está dizendo na norma? Vai ser regulamentado por decreto. Portanto, você vai precisar do decreto que regulamenta a norma. Volto a dizer, daí aquela ideia de que estamos muito perto do final do ano para efetivar mesmo assim um curso de formação de sargento, tá? Vai ficar muito próximo do final do ano. Esses critérios vai ter que ter uma cautela para que eles não sejam subjetivos, mas tem que tomar muito cuidado para que esses critérios sejam os mais objetivos possíveis para evitar esse tipo de situação. Tá, pessoal? Então eu te peço aí que você se atente a assistir todos os vídeos para que você possa fazer uma reflexão, tá? Lembra que a gente está com o tempo corrido, né? O objetivo aqui é tão somente te ajudar, tá? E você faz a tua interpretação. Outros vídeos virão sobre assuntos que você ainda não sabe sobre a sua carreira. Tá bom? Um abraço!